E aí, pessoal, belezinha? Professor Cirglei Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o gênero reportagem, gente. Vamos lá, então? A reportagem varia de acordo com o suporte. Então, vocês não devem, ou devem, mas não com tanta visibilidade, conhecer o jornal físico, que você vai numa banca, compra ali um jornal físico. Hoje em dia, esses jornais eles migraram para as mídias digitais, tendo algumas tiragens especiais, somente as tiragens de domingo, uma vez que as vendas caíram muito e é muito mais fácil. Você economiza em muito mais coisa fazendo ele somente digital, colocando ele nas mídias sociais, colocando a pessoa para assinar esse material. Algumas matérias que a gente tem a chamada paywall. O que é essa paywall? Você consegue até ver o começo da matéria, mas se você quiser desenvolver a continuidade dessa matéria, você precisa ou ser cadastrado nesse jornal ou ter a assinatura, pagar mensalmente. Algumas matérias são disponibilizadas gratuitamente, às vezes somente o corpo da matéria, somente o título é liberado. Para quê? O título ele vai ser o chamativo dessa matéria. Que hoje nós temos um grande problema com os chamados clickbaits. O que são os clickbaits? São os títulos chamativos que vão procurar chamar a atenção das pessoas, beleza? Então vamos lá. A reportagem de TV, ela conta uma história, portanto, a edição precisa de uma sequência lógica que, pelas características do meio, exige a combinação de imagens e sons. Em alguns casos, são necessárias 2 ou mais horas para editar a matéria de 1 minuto e meio. Então, o meio que essa reportagem vai entrar é muito importante. Lembrando que notícia e reportagem são gêneros jornalísticos, porém elas não são as mesmas coisas. A notícia, ela noticia, ela informa algo, ponto, daquele dia, algo pontual, certo? E ela vai ficar desatualizada muito rápido. Vamos supor que a notícia seja: Prefeitura faz obras de pavimentação na rua X. Quando acabar essa pavimentação, whatever, tanto faz o que aconteceu nessa obra. A rua foi pavimentada. Agora, o que a reportagem vai fazer? Ela vai se aprofundar. O impacto das obras da prefeitura no bairro X. Então, lá eles vão colocar: a prefeitura da cidade X fez X obras públicas num determinado bairro e melhorou a qualidade de vida dos moradores dessa região. Os munícipes agora contam com calçadas, ruas pavimentadas, tá. Então, a notícia falou um ponto: a rua está sendo pavimentada. A reportagem ela vai entrar fundo no conteúdo, em como ela vai trabalhar dentro daquilo, como ela vai se aprofundar. Lógico, a reportagem, isso que eu estou dando é um exemplo simples, mas a reportagem ela vai procurar ser muito mais aprofundada no seu cerne, beleza? Reportagem de capa. A reportagem central de um número de uma revista ocupando de 2 a 4 páginas, como entrevistas, depoimentos e outros dados que comprovem as informações. Professor, como assim comprove as informações? Então vamos lá. Tudo que nós falamos, nós temos que comprovar. Quando a gente tem uma reportagem. Então vai ter uma reportagem falando sobre a vida das pessoas, falando sobre o dia a dia. Então, por exemplo, se chega lá: todo mundo odeia acordar cedo. Eu não posso dizer que todo mundo odeia acordar cedo. Cadê o estudo que comprova isso? Cadê a pesquisa que eu fiz? Se eu estou falando que todo mundo odeia acordar cedo, eu estou dizendo que todo mundo, no mundo todo, odeia acordar cedo. Eu não posso fazer essa afirmação. Talvez eu possa dizer: algumas pessoas odeiam acordar cedo. Várias pessoas odeiam acordar cedo. O que eu não posso fazer é afirmações que eu não possa comprovar.
A reportagem, tudo o que é dito numa reportagem tem que ser comprovado, né? Seja por meio de documentos, seja por meio de estudos, seja por meio de pesquisa. Nós não podemos trazer a informação do átomo do ar. Eu vou falar isso aqui porque isso aqui é da hora. Não, tem que ser comprovado. Tanto que a reportagem ela tem uma característica, ela tem que abordar os dois lados de uma história. Se ela vai contar, ela tem que contar o lado de uma parte, o lado de outra parte, ou então se tiverem várias partes, essa reportagem vai ter que tomar todas essas partes. Por quê? Porque a reportagem ela não pode ser tendenciosa. A matéria, a reportagem, quando bem feita, ela mostra os fatos, certo? E ela não toma partido. Lógico, tem algumas informações, tem algumas coisas que vai ter que tomar partido. Alguma coisa ruim acontece, né? Vai tomar um partido a favor do lado do bem, né? As pessoas morrendo, esse tipo de coisa, né? Sei lá, governos corruptos, quantas e quantas coisas nós vemos aí de pequenos municípios que tem problema com os governos municipais ali, com os prefeitos, com os vereadores, que acabam fazendo, né, desviando alguma coisa. Aí se faz uma reportagem sobre isso, ele vai tomar a posição diante de uma pessoa pública e que ela está fazendo algo errado. Agora, se for algum assunto do cotidiano, ela não pode tomar esse partido. Ela tem que mostrar todos os lados. E ainda assim, vocês já devem ter visto em entrevistas, em reportagens de jornais, que eles dão ainda a voz aos acusados. Então, o que os acusados falam? Eles estão dando voz a essas pessoas, porque perante a lei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, tanto que muitas vezes a gente vê, fulano é acusado de tal coisa. Não, mas foi fulano que fez. Calma, ele ainda não foi julgado, todas essas coisas. Por isso que o jornal aborda dessa maneira. O jornal ele não pode fazer afirmações, né, baseadas numa série de coisas. A reportagem de capa, ela vai... né, a gente tem a capa da revista, nós temos algumas revistas famosas no Brasil com tiragem semanais. Então essas reportagens de capa elas vão, né, ter um espaço maior dentro da revista. No jornal, a reportagem aparece nos cadernos temáticos e até em 2 páginas. O que é um caderno temático? Nós vamos ter o caderno de saúde, nós vamos ter o caderno de esportes, vamos ter o caderno de política. Então, a capa deles, a primeira página, é a informação principal do que tem ali. E dentro dos seus cadernos, né, dentro de cada uma dessas páginas, vão ter as partes principais. A reportagem online reproduz a reportagem da revista ou do jornal, porém apresenta um novo estilo adaptando o suporte ao leitor. Essas reportagens online se tornaram cada vez mais normais, uma vez que as mídias impressas dos jornais não estão sendo mais tão utilizadas, certo? Então, características da reportagem conta a sua forma. Então, olha lá, a presença de um título chamativo e uma linha fina. O que é esse título chamativo? Não é porque ele é um título chamativo que eu vou colocar um clickbait ali, né? Que eu vou colocar um título super sensacionalista, tendencioso, e às vezes a matéria nem trata sobre isso. É simplesmente para a pessoa clicar ali e ler a matéria. E a pessoa acaba ficando irritada. Pô, mas o título não tem nada a ver com a matéria? Porque o título era um bait, uma isca. Uma armadilha para que a pessoa entrasse para ler a matéria. A assinatura do autor, né, o jornalista, o repórter que fez ela, ele vai ter que assinar com base na pesquisa que ele fez, isso é importante. O estilo direto, predominância do tempo presente, podemos perceber, né, dessa maneira conseguimos ver, estamos percebendo, veja, a reportagem ela aprofunda um assunto e ela torna isso no tempo presente, né? Do presente em que ela está sendo feita até aquele determinado momento. Referência a episódios concretos e imagens, a reportagem ela vai ser sobre um assunto, então vai ter que referenciar esse assunto. Nisso a gente vai ter que trazer fatos, estudos, imagens, vídeos, comprovando o que está sendo apresentado nessa reportagem. Pormenores e expressões próprias, fontes, pessoas, entidades que ofereceram as informações. O que são esses pormenores? São os detalhes, da onde veio essas fontes,
Quem passou essas informações? Aonde o repórter conseguiu isso? Tudo isso a gente tem que deixar bem apresentado. Uma boa abertura atraente ao leitor, né? O ataque, né? O começo ali é o que vai convidar o leitor a participar. E a boa administração das fontes, né? Tem que ser muito bem escrito e a maneira com que ele vai administrar. Ele pode fazer entrevistas com as pessoas, ele pode simplesmente colocar as perguntas, ele pode trazer os dados que são feitos nos estudos. E em reportagens televisivas, a alternância de planos de câmera, geral em primeiro plano e tipos de apresentação. Então, a reportagem vai ter essa dinâmica também, certo? Então, vamos rapidão aqui? Olha lá, gente. O mal que o consumismo faz. Então, nós temos essa primeira parte, que é o título, o mal que o consumismo faz. É chamativo? Talvez sim, talvez não. Mas nós já sabemos o tema que ele está falando. Esse aqui é o nosso título. Opa, ele vai falar de consumismo. O ato de gastar muito, a necessidade de ter muitos bens, de gastar muitas coisas. Então, nosso título. Nossa linha fina ou gravata. Em 30 anos, quem gasta 20 reais por dia em besteirinhas, desperdiça o valor equivalente ao de um apartamento novo. Vale dicas para evitar essas perdas. Então, ó, temos aqui o título, a linha fina, certo? Já mostrando do que ele vai falar. Então, ele já dá um jeito de chamar a pessoa, ó. A pessoa, ó, em 30 anos, a pessoa que gasta 20 reais, ela desperdiça nesses 30 anos, né, o equivalente a um apartamento. Então, pensei, caramba, um apartamento, olha a grandiosidade disso. Então, já chamou. Temos aqui a assinatura de quem fez, né, especial para a Gazeta do Povo, né, Lana Canepa, temos a data, 3/11/2013. Temos a introdução, olha lá. Será que você consegue se controlar com dinheiro na mão? Veja, ela começa com a pergunta. Por que ela começa com a pergunta? A notícia, ela vem para noticiar. Você não vai refletir, né? Igual eu falei, a prefeitura está fazendo uma obra na Rua X. Você não para assim e fica olhando para o lado. Caramba, né? Asfalto. Que conceito asfalto. Que coisa maravilhosa. Ninguém faz isso. Por quê? Porque ela noticiou aquilo, é algo banal, certo? Agora aqui a reportagem, como ela é mais aprofundada, ela vai nos levar à reflexão sobre um determinado assunto. Será que você consegue se controlar com dinheiro na mão? Já leva a pessoa, né? Quando eu estou com dinheiro na mão, eu me controlo? Eu me controlo ou coloco tudo, né? Eu vou gastar o dinheiro que eu tenho? O ato de consumir deve ser planejado, alertam os especialistas. Ó, ela já vai trazendo a informação e a construção. Essa parte, o que é? É o corpo da reportagem. Nós vamos ter o desenvolvimento de toda a base da reportagem e nós vamos ter a parte final, né, que é a conclusão. Né? Então, conheça algumas orientações de especialistas em finanças para controlar o impulso do consumismo. Depois que ela demonstrou como aquilo é complicado, ela já vai fazendo essa análise, né? Depois de pagar as contas e juntar parte, 20% do salário, saiba quanto realmente pode gastar. Veja, ela apresentou uma problemática, ela desenvolveu essa problemática e ela dá dicas, né? Uma maneira de como a gente pode, né, tratar essa problemática. E então, na fonte da onde nós tiramos. Então lembre-se, a notícia, ela vem para noticiar, para informar. E a reportagem, ela vem para refletir, para nos levar a um aprofundamento dentro desse conteúdo. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.